é que faz o conjunto verdade abreviado? A gente tem dois tipos de abreviação. Uma abreviação que exige o mais ou menos e uma abreviação que não exige o mais ou menos. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu queira resolver isso. Ó. Seno de x igual a meio. Uma equação bem simples, tá bom? Universo dos reais, tudo bonitinho. Como é que eu resolvo isso? Eu vou lá no meu ciclo trigonométrico, apago a tangente porque eu não preciso dela, penso na tabela trigonométrica qual é o ângulo cujo seno vale meio, que é 30 graus, certo? Vou trabalhar em graus para facilitar essa explicação. 30 graus tá tipo aqui assim. Vou fazer até numa ordem que eu não costumo fazer, né? A gente desenha isso aqui primeiro. Seno igual a meio, eu vou lá no eixo do seno, marco meio aqui. Aí eu projeto para a direita e projeto para a esquerda. Então eu tenho 30 graus ali no primeiro quadrante e eu tenho 180 menos 30, que é 150 graus, ali no segundo quadrante. Beleza? Tá. Você consegue enxergar, Isa, uma simetria com essas duas bolinhas? Existe uma simetria com relação a esse eixo, concorda? Só que, por que eu não falo simetria com relação ao eixo? Porque o eixo é a casa do seno, não é a casa do ângulo. A casa do ângulo é a circunferência, beleza? Isso daqui é a casa do ângulo. Então, quando eu digo que esses dois pontos são simétricos, eles são simétricos com relação a esse ponto aqui de cima. Ó. Quer dizer que o quanto eu volto para chegar no 30 tem o mesmo tamanho do quanto eu avanço para chegar no 150 a partir dessa referência. Tá claro isso? Em outras palavras, o 30 pode ser interpretado como sendo 90 graus menos 60 graus. Isso é 30. E o 150 pode ser interpretado como 90 graus mais 60 graus. Isso é 150. Tudo bem? Tá. Se eu quiser falar a resposta não abreviada, eu teria que escrever 30 graus mais k vezes 2π, né? Que é 360 graus. Ou, esse é o símbolo universal para o conectivo lógico ou, 150 graus mais k vezes 2π, que é 360 graus. Essa é a forma não abreviada, que não é o que você me pediu. Mas tá claro isso, certo? Tá. Agora, pessoas, dá pra ver que o que mudou dessa linha para essa é o menos que virou mais apenas? E dá pra ver que tem um conectivo lógico ou? Se eu juntar essas duas características, eu posso abreviar em uma frase só usando literalmente o símbolo mais ou menos. E aí eu abrevio ambas as respostas como sendo 90 graus mais ou menos 60 graus mais k voltas completas. Com k pertencente aos inteiros. Entendeu essa forma de abreviar? Beleza. Falei que tinha duas formas de abreviar. A outra é a seguinte. Vou pegar o exemplo clássico da tangente igual a 1. Tangente de x igual a 1. Universo dos reais, tudo bonitinho. O que eu faço? Desenho o ciclo trigonométrico. Tá aqui. Tangente vai ser 1 quando ela estiver na altura do raio, certo? Porque o raio do ciclo trigonométrico é 1. Então a tangente é 1 aqui. Pronto, desenhei isso. Aí a gente projeta esse 1 no ciclo trigonométrico fazendo uma reta que passa pela origem. E marca as duas referências, que são as duas intersecções entre essa reta e a circunferência. Beleza? Tá bom. Agora vem uma coisa muito louca. Esse número aqui, esse ponto, em graus é o 45 e esse outro é o 225 graus, 180 a mais. Beleza? Concorda comigo que eu poderia escrever 45 graus mais k vezes 360 ou 225 graus mais k vezes 360 e isso seria uma resposta válida, certo? Beleza. Porém, concorda também que 225 graus é 45 mais 180? Tá bom. O que eu quero dizer com isso?
Se eu pensar em 45 mais 180, dá 225, que é um dos pontos importantes. Se eu pensar em 45 mais 2 vezes 180, aí eu dei uma volta completa e cheguei nesse ponto de novo, concorda? 360 mais 45 dá 405, que também é um ponto válido. Se eu pensar em 45 graus mais 3 vezes 180 graus, aí eu vou, ó, 180, mais 180, mais 180. Cheguei aqui de novo, concorda? Que vai dar 585 graus, se não me falha a conta. Que também é válido. Tá vendo que quando o número que multiplica o 180 é ímpar, eu chego nesse ponto? Em alguma determinação desse ponto, qualquer uma delas. Já quando é par, eu chego nesse ponto de volta. Bom, se eu considerar todo o conjunto dos inteiros, eu estou considerando todos os números ímpares e todos os números pares. E, portanto, eu estou considerando todas as determinações positivas ou negativas desse ponto e mais todas as determinações positivas ou negativas desse ponto. Em outras palavras, ao invés de sair do 45 graus e ficar dando k voltas completas, e aí eu só consigo esse ponto de novo, esse ponto de novo, esse ponto de novo para trás, ao invés disso, eu dou k vezes meias voltas. E aí eu consigo esse ponto, depois eu consigo esse, depois eu consigo esse, depois eu consigo esse, depois eu consigo esse, depois eu consigo esse. Se eu for para trás, eu consigo esse, eu consigo esse, eu consigo esse, eu consigo esse. Ou seja, essa frase aqui já abrevia isso aqui tudo. Tá legal? Eu fico pulando de ponto em ponto, ao invés de ter que escrever cada um deles. Tudo isso, claro, vírgula, com k pertencente aos inteiros. Isso daqui é só uma forma abreviada, então, de dar essa resposta. Dá pra ver que é um pouco diferente do outro método de abreviação que eu fiz, né? Dá pra usar o outro método? Dá, mas é besta. Eu teria que pegar esse ponto, que é o ponto simétrico, tá vendo? Fazer ele mais ou menos um tanto aqui, que vai ser 90 graus. Tudo bem?